Hoje eu estou aqui em Campinas para falar com duas pessoas muito especiais e para contar a história da Campinas Seguros, que aliás são 25 anos de história. Eu estou aqui com o Marco. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Emerson, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Thaís. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ó, hoje a gente vai contar a história da Campinas Seguros, que foi fundada, né, pelo Marco, que está aqui com a gente. Tem uma trajetória aí nesses 25 anos, Marco, que é muito especial. A gente já bateu um papo nos bastidores para falar um pouco sobre a história da Campinas e eu queria que você falasse como é que surgiu a corretora, né, Campinas Seguros, com toda essa história. Eu tive lá na Campinas Seguros, vi todos aqueles troféus, e aí eu gostaria de conhecer um pouquinho mais e que você contasse a história da Campinas Seguros pra gente, pro pessoal que tá em casa, que tá assistindo. Legal, Emerson, vamos lá. Em 1996, eu me formei em engenharia civil na PUCamp, PUC Legal. Campinas, e desde então eu acompanhava meus pais em palestras, workshops de seguros, treinando gerentes pelo interior de São Paulo. Eu acabei pegando o gosto, fui picado, na verdade, pelo seguro já desde cedo. Legal. Aí em 96 me formei. Aí, até meio de 1996, metade de 1996 eu prestei uma, passei por um processo seletivo numa construtora que fazia pavimentação de aeroporto. Acabei ficando eu mais uma pessoa, acabei passando no processo. Eu lembro muito bem que nesse dia, quando eu recebi a aprovação, minha mãe falou: Filho, vai trabalhar como CLT, você fez uma engenharia civil, se dedicou, não adianta seguir a carreira do seu pai, que ela é instável. E meu pai falava: Filho, mercado segurador, no participação no PIB, ela é ínfima. Ele tem, se você tem uma jornada enorme aí pela frente. A escolha é sua. Como meu pai é uma pessoa muito experiente profissionalmente dizendo, acabei optando pela dica dele. Uhum. E eu acho que fiz uma boa opção, porque eu lembro muito bem que no início das minhas atividades, a Campinas começou em 1998, em outubro, oficialmente a Campinas Corretora. Nesse período de um ano e pouco, eu trabalhei como corretor pessoa física. E no início das atividades, meus amigos da engenharia falaram: Ah, você é louco, vai trabalhar com seguros, nada a ver. Se formou em engenharia. Passados 10, 15 anos, eu fui de louco para sortudo. Para não falar outra palavra que não posso falar aqui, entendeu? Então, na verdade, a sorte é a união de trabalho com oportunidade. Então, assim, eu digo sempre: quanto mais você trabalha, mais sorte você tem na vida. E assim vai. Então a história da Campinas chegou até aqui 2023, vamos fazer 25 anos aí em outubro, e a gente vem numa caminhada bacana aí, ajudando muita gente. Mas 25 anos de CNPJ, você diz, né? Mas de trabalho já tem um pouquinho mais, né, Marco? Aí dão 27 anos, mais ou menos. 27 25 de anos. CNPJ aberto aí. Exato. Pô, quase a minha idade é o que você tem de empresa, né? Exato. Então tem muita história. E o legal dessa história, né, Marco, ouvindo aqui você, é das pessoas, né, que passam junto, né? Assim como a Thaís, que está aqui com a gente também, né, que faz parte da Campinas Seguros, né, Thaís? E eu Sim, queria conversar com você também e conhecer um pouco da tua história, como é que você foi parar na Campinas Seguros, como é que você conheceu o Marco, né? sim, Você me falou um pouquinho que você está praticamente um pouco mais de 10 anos na sim, Campinas, sim, né? Então conta um pouco da história de como que você foi pro ramo de seguros, Thaís. claro. Eu comecei jovem, né, bem jovem, com 19 anos na Campinas. Foi através de indicação de uma Aham. amiga, né, para uma vaga que estava em aberto. E eu sempre falo que tudo tem um propósito, né? Então eu acredito muito no propósito do porquê eu fui parar na Campinas, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu trabalhava até quando eu saí do meu antigo trabalho para vir para Campinas. E até engraçado, vou contar aqui rapidinho, Uhum. que Claro. quando eu fui passar pela entrevista foi com o próprio Marco. A gerente na época teve um problema pessoal, né? E não pôde estar participando. E eu lembro que foi uma entrevista de 2 horas, porque eu gosto de falar bastante, o Marco também, né? Então, imagina. E tem uma frase que eu sempre falo pro Marco, né? Que eu lembro até hoje. No final da entrevista, ele falou o seguinte: Nossa, tava 18 anos no meu currículo, né? Na verdade, eu tinha feito 19, tava desatualizado. Ele falou o seguinte: se fosse pela idade, eu não teria nem te chamado pra entrevista, que não foi ele que marcou, né? Aham. Aí ele fala no final, né? Mas pela nossa entrevista você já tá contratada. Na segunda-feira a gerente te manda a documentação. Eu sempre brinco, lembro isso com muito carinho.
Porque era uma empresa, assim, que tinha colaboradores mais maduros em relação à idade, 40, 45 anos, né? Há 10 anos e meio atrás. Hoje não, hoje a gente tem bastante estagiárias, né? Que inclusive colaboram bastante, são pessoas sensacionais, têm aprendido bastante e têm agregado bastante na empresa. E aí eu comecei, na verdade, para cobrir uma vaga, né, de uma pessoa que estava de saída. É uma carteira que nós tínhamos em uma empresa multinacional para administração do plano odontológico. Aí foi pouco menos de um ano, porque já era o final do contrato, né? Aham. Fui para outro departamento, que é um departamento conhecido nas corretoras, que é o de auto, IRE. E esse departamento ele ia bem, mas ele não tinha muito processo, né? E eu comecei ali com 19, 20 aninhos criar processo no Criar departamento. processo, que legal. E aí eu já comecei a coordenar o departamento, coordenar 3 pessoas ali. Depois eu já comecei a supervisionar outros departamentos também. Por um período eu tive que ficar na linha de frente também na parte administrativa, financeira, RH. Por fim, também fiquei na parte comercial, que eu acho que foi muito importante assim para eu estar aqui hoje, para ter um conhecimento do que é realmente um corretor de seguro, porque até então você está no administrativo, está na parte mais interna, você não tem muito essa noção de mercado, né? E eu falo que foi essencial para que hoje eu saiba tudo que eu sei, eu possa, né, compartilhar com a equipe, com os colegas, tudo que eu aprendi. E tem muita coisa ainda para aprender. Então, assim, foi bem bacana essa trajetória. E hoje eu estou aqui na Campinas há 10 anos e meio. Legal. E o bom que foi uma escola para você, né, Thaís? Foi. Assim, um pouco que eu converso com o Marco, assim, aprendo muito, né, com vocês, principalmente um universo totalmente diferente que a gente acha que todo mundo conhece sobre seguros, mas, querendo ou não, o consumidor final ele ainda é leigo, né, Marco, em relação à parte dos seguros, né? Eu sei que vocês se tornaram especialistas, né, no seguro de responsabilidade civil para médicos, e eu queria que você contasse também, que vocês me contassem o porquê que vocês se direcionaram aí para estar atendendo esse nicho de mercado específico, né, que são os médicos aí na parte. Eu sei que a corretora tem um portfólio grande de produtos também, mas hoje vocês se especializaram também na parte do seguro para médicos, né? Exato, Emerson. Na verdade, no início da corretora, anos depois da fundação da Campinas Corretora, nós ficamos uma época com o escritório dentro do Sindicato dos Médicos de Campinas e região. Legal. Então, nosso início foi com médico. Mas por que a escolha de estar no sindicato? Pelo motivo fácil de entendimento, assim, até para minha cabeça na época. É um público de alta renda. A gente sempre quis se conectar com o público de alta renda, até pelo nosso histórico, de início da corretora. E é um público que não tem tempo para as decisões pessoais. Eles trabalham muito, muitos plantões. Se nós trabalhamos 40 horas semanais, eles trabalham 80. Então, assim, eu via um buraco na classe médica no sentido do quê? De poder ajudá-los nesse planejamento financeiro. Então, começamos com o seguro de vida, previdência privada. Nós operamos muito tempo com esses produtos no início. Anos depois, começamos com o seguro responsabilidade civil médico, que é um seguro que até então, na época, ele era assim, tinha uma. Podemos até falar um ranço dos médicos em falar nesse tipo de seguro, porque tinha aquela história que se o médico fizesse o seguro, ele ia estar provando que ele poderia errar Que ele poderia ou errar. não seria um bom médico. Aham. O que é uma, assim, que não tem nada a ver, né? A gente vê que nos dias de hoje, na verdade, é uma proteção do seu patrimônio e automaticamente protegendo o patrimônio da sua família. Como nós da Campinas Seguros temos seguro responsabilidade civil para a nossa operação desde o nosso início. E nem por isso nos achamos incompetentes, até porque com 25 anos, graças a Deus, zero processo. É. Então, assim, é mais desmistificar isso daí. E aí, com o passar dos anos, veio a operação de planejamento financeiro, adquirimos uma empresa da XP Investimentos. Nesses últimos anos, a gente preferiu voltar mais para a área de seguros. Porque acabou se tornando o Grupo Campinas, então com outras empresas em anexo aí junto à Campinas Seguros. Exato, tudo linkado ao mercado financeiro, Legal. planejamento financeiro. Que o planejamento financeiro ele demandava o quê? O último braço que a gente não tinha, que era investimentos, renda Uhum. fixa, bolsa, essas coisas. E os clientes pediam isso. Então essa empresa se conectou ao grupo em 2016, em agosto.
Só que em 2021, na pandemia e tal, a gente resolveu desconectá-la e dar foco nessa continuidade dos seguros. Por quê? Porque é um mercado ainda que demanda muita coisa para ser feita. A gente tem esse perfil de cuidar de pessoas. Então, assim, o nosso início foi seguro de pessoas, previdência, seguro de vida ou responsabilidade civil. E continua sendo por quê? Eu penso o seguinte: quando a gente cuida de pessoas, a gente cuida do bem maior que é o ser humano. Uhum, Sim. sim. E ele pode, a partir daí, cuidar dos seus familiares e dos seus bens, que seria o automóvel, residência, essas coisas. Então, assim, a gente prefere. Nós temos departamento de seguro de automóvel, como a Thaís começou lá atrás, quando ela iniciou, organizou bem o departamento, inclusive, só que é um produto de demanda. E nós aí estamos para ajudar os médicos de A a Z nesse planejamento financeiro. Trazer um planejamento mais completo, né? Exato. E aí você contando essa história é até muito bonito de ver, né, Marco? Eu acho que são 25 anos, a É. Thaís aí praticamente metade da história participando junto, né, com você na Campinas Seguros. E o engraçado é que quando a gente chega, para quem não conhece ou para quem já for se tornar cliente, né, eu já fico o convite, né, Marco, Com certeza. para Com ir na Campinas certeza. Seguros Tomar um lá, cafezinho com a para tomar um gente. café, para você que é médico, para você que quer qualquer outro tipo de investimento também, né, Marco? Tem linha de consórcio, né, que a Campinas Seguros trabalha A também, própria Previdência, né? própria Previdência, né, Thaís? O consórcio também nós operamos faz tempo, porque é um produto de planejamento, é um produto de planejamento financeiro. E muito importante porque as instituições financeiras não divulgam esse produto porque ele não é rentável para a instituição financeira. Porém, para nós que fazemos planejamento, ele é excelente. Sim. E para quem quer fazer, quem quer se prevenir, se vacinar contra juros altos, então o consórcio é uma excelente opção. Só que eu sempre digo, o consórcio, o momento de você fazer, é o momento que você não precisa. Que o dia que você precisar, já é tarde. Você tem que recorrer ao refinanciamento. Então nós fazemos esse planejamento antes com o cliente, para que ele possa, a hora que o momento que chegar o momento dele utilizar, ele possa estar com a carta contemplada e realizar seu objetivo. Tanto dele como dos filhos. Eu sempre brinco. Você vai comprar algo, vai reformar algo que você tenha, ou construir, ou comprar seu automóvel, trocar seu automóvel, o que for. Só não vai fazer isso quem tiver falido ou quem tiver falecido. Salvo isso, todo mundo vai ter, Todo mundo vai seguir a tem. vida e seguir um planejamento de acaba, crescimento. acaba seguindo, tendo um planejamento, né? E o legal de tudo isso é justamente o que eu estava falando, né? Sobre a gente chegar na Campinas e ver aqueles troféus. Isso é sinônimo de um trabalho excelente, porque acho que no mercado competitivo, que é o mercado de seguros em geral, né, Marco Thaís? A gente sabe que é um mercado competitivo e como conquistar prêmios se falando na parte de seguros, que é um sinal de ter feito um trabalho excelente durante esses 25 anos, né, Marco? Queria que vocês falassem um pouco, resumissem essa experiência de ver aqueles troféus que vocês têm todos lá, falando um pouco na parte de seguros, né, de todo o trabalho que vocês fazem durante todo esse tempo. Eu lembro que em 1997, a gerente aqui de Campinas, da Porto Seguro, na época da sucursal, Eva, ela me levou para uma entrega de prêmios em São Paulo, a campanha chamada Conquistadores, da Porto Seguro. Mas por que Porto Seguro? Porque a Porto era e é uma companhia de referência, Uhum, sim, de qualidade de atendimento, e ela vai de inteira conexão com o nosso propósito. Por isso que estamos com a Porto com uma parceria forte até hoje. E eu me lembro que eu saí da entrega de prêmios, eu falei, a partir do ano que vem você pode contar conosco, que nós vamos chegar lá. E já em 98, nós conquistamos um prêmio, um dos maiores corretores do Brasil em produção, já no primeiro ano de atividade da Campinas. E eu me lembro até que ela ganhou uma premiação também como gerente de sucursal. E a partir daí, ah, demos continuidade, premiação todo ano, ganhamos até hoje aqui 7, 8 automóveis de prêmios, somando tudo, várias viagens internacionais, nacionais. Mas enfim, isso daí, na verdade, é fruto do trabalho que a gente desenvolveu. Exato. Então, assim, nós não iniciamos o trabalho pensando nas premiações, mas sim cuidar dos médicos, que eu falei, que o propósito é cuidar dessas pessoas para que eles consigam cuidar dos seus familiares e cuidar da sua vida. Então, com esse propósito, a gente espera ainda crescer muito. A Thaís, agora recentemente, está se deparando com o departamento de licitações também, que é uma área que está no escritório há 7 anos praticamente. A gente está legal. crescendo bastante, seguro para alguns públicos.
Enfim, mas o nosso propósito, o nosso core continua sendo a classe médica. Gente, não desmerecendo os outros profissionais liberais. Todo mundo vai ser bem-vindo no escritório, tá? Nós temos vários clientes que não são médicos, mas a gente nasceu cuidando de médico. Eu acho que o principal aí, em relação à premiação, né? Como a gente sempre brinca, né? Dinheiro, prêmio, é consequência do nosso Sim, trabalho, né? sim. É só a consequência. E talvez até você vai me perguntar, né? Mas por que que você está na Campinas, né? Por que você continuou na Campinas? Porque desde o início, para mim, é o propósito da Campinas, como o Marco falou, cuidar de pessoas, né? Cuidar da imagem profissional de um médico, cuidar também da sucessão de uma família, né? De alguém. Então, isso para mim é fundamental. E desde quando eu iniciei na Campinas, eu sempre enxerguei o propósito. E é o que me faz estar aqui e apostar no propósito da Campinas, né? E trabalho com honestidade, com clareza. Nós temos um trabalho assim muito transparente, tanto para os médicos, quanto para os médicos, clientes em geral, né? Quanto para os nossos colaboradores. Então, isso é algo que eu, Thaís, me orgulho muito em relação a Campinas Seguros. É bem interessante colocar isso também, até quando a gente vai fazer entrevista, né? Eu sempre cito isso para o pessoal, candidato a estágio, né? Quando eles vêm com a gente também, gente, aproveitem, agarrem essa oportunidade. Não sei quanto tempo vocês vão passar por aqui, mas aproveite, porque nós temos essa característica de honestidade. Isso é muito bacana. Não, isso é muito legal, até pro pessoal de casa saber também, né, Marco? Eu sei muito bem do que a Thaís está falando, porque eu também já faço parte do time da Campinas, né, Marco? Para a gente começar a fazer um trabalho diferenciado para trazer ainda mais conteúdo para você, porque quando a gente fala de produto, do seguro em si, eu até deixei aqui para a gente entender um pouquinho mais, né, para vocês explicarem a questão dos benefícios de cada produto, né? Porque às vezes a gente pergunta pro cliente, né, o que é um consórcio? E muita gente não sabe responder nem como funciona um consórcio, o porquê ter um seguro de vida, né? O seguro de vida vai servir para quê? Só para quando eu morrer, para minha família receber o dinheiro? Então fica várias situações em aberto quando a gente se fala de seguros. Na parte do seguro de responsabilidade civil, que é mais específico, né? Acho que se o Marco for falar aqui e a Thaís, a gente vai ficar umas 3 horas Sim, falando só Com sobre esse certeza. tema, né, Marco? Mas ainda a gente sabe que o pessoal que está em casa, por mais informado que seja, ainda fica muitas lacunas ali na questão de cada seguro. A gente sabe que o seguro de carro, todo mundo já pensa, é para algum sinistro, ou foi roubado, ou foi furtado, ou bateu por um dano de terceiro. Mas e o seguro de vida, como é que funciona? Como é que vai funcionar realmente a previdência? Eu queria que vocês falassem, num breve resumo, né, o porquê de contratar uma previdência, o porquê de ter um seguro de vida, que eu acho que são temas importantíssimos também, sim, né? sim, Seguem na jornada de qualquer ser humano, a pessoa nasce, cresce, estuda, tipo médico, qualquer profissional liberal, tem uma formação, vai constituir patrimônio, vai ter filhos e segue a vida. E nessa jornada, essa situação de você construir patrimônio e ter filhos, você precisa, no mínimo, de um seguro de vida nessa época ou antes, né? A gente Aham. sempre fala para fazer o seguro de vida justamente quando você se conhece como gente, para proteger você em vida e os seus familiares quando você constitui uma família. Então, o seguro de vida ele vai garantir que você pague os estudos, garanta a subsistência da sua família, porque muitas vezes o profissional liberal trabalha, a esposa não, e vice-versa. Às vezes a mulher trabalha como médica e o marido não. Isso é muito comum. E somado a isso, a previdência privada ela traz uma tranquilidade no momento que você vai desfrutar do que você construiu. Então também tem muito cliente que fala: ah, mas pô, eu paguei o seguro de vida com vocês 20 anos e nunca nunca utilizei. usou, ainda bem, né? Eu falo, ainda bem. Aí, né? Se a gente está conversando aqui agora que está todo mundo vivo, eu falei, você É, não gostaria de ter falecido para justificar o investimento? Eu acho que não, né? Sim, sim. Então, o brasileiro, não sei se é o brasileiro ou o ser humano em si, ele tem muito aquela questão de compensação, é, né? Tudo que eu pago eu tenho que ter uma compensação. A compensação é estar vivo do seguro de vida. Curtir os netos, os filhos. Aí você, quando chega a uma certa idade, diminui o seguro de vida, deixa mais para uma proteção em termos de inventário, de pagar advogado, ITCMD, essas coisas, e uma previdência privada, você começa a acelerar o investimento cada vez mais, conforme você vai adquirindo uma idade, para que você tenha uma aposentadoria compatível com a vida que você construiu, financeira. Então, isso é o ideal para qualquer pessoa. Obviamente que nem todo mundo consegue chegar nisso, mas o nosso desafio é convencer os clientes a seguir essa trajetória.
Legal. E o que a gente vê muito hoje, né, Marco e Thaís, é a questão da contratação. Com a tecnologia, a gente vê as plataformas, os bancos, as corretoras trazerem a facilidade de fazer a contratação de um seguro de vida, de uma previdência, até mesmo a contratação de um consórcio. E é legal reforçar aqui o diferencial de ter uma assessoria como a Campina Seguros, para fazer a melhor contratação, né, Marco? Porque, e Thaís, às vezes a gente vai fazer uma contratação, mas não é aquela contratação que condiz com a vida que a gente tem e com aquilo e com o propósito que a gente quer para nossa família e para o nosso futuro, né? Exato, Emerson. Você tocou num ponto importante que é assim. Eu sempre brinco também que engenharia e medicina, todo mundo entende um pouquinho. Se você tem filhos, você é um pediatra nato. Se você faz uma reforminha em casa tal, você aprende alguma coisinha de engenharia. Agora, de seguros, os consumidores não entendem quase nada. É, Nem basicamente, né, Thaís? O seguro de automóvel, que é um seguro básico, é. né? Para você ter ideia, as pessoas não sabem o que é ser securitário. É incrível, né? Exato. Quando a gente vai em algum lugar, qual a sua profissão? Securitário. Secretária? Não, securitário. O que é Eles nem securitário? conhecem esse E aí termo, né? vai você explicar. Ah, trabalha com segurança armada? Não. E aí você tem que explicar, né? Realmente. E assim, a questão de contratação online. Poderíamos também startar vários links para contratação online. Mas o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é cuidar de pessoas. Eu sempre falo que a gente não está, claro que quanto mais vendermos, melhor. Mas o nosso propósito é vender com qualidade, fazer com qualidade, é valor, não é preço, né? Então, para a gente, não é viável a gente jogar um link, por exemplo, de um seguro de vida, contrate aqui. A gente sabe que aquilo não vai atender bem o nosso cliente. Nós sabemos o público, né? E a ideia é a gente realmente fazer um planejamento, né? Assessoria para esse cliente, para a gente realmente fazer um produto que realmente faça sentido, né? E já nos deparamos com vários clientes que trouxeram até apólices que não condiziam com nada, né? Do que eles precisavam. Às vezes contrata o seguro de vida só morte acidental, achando que é o morte natural. Então, são várias situações. A gente sabe que a gente está hoje no mundo digital, a internet ela acelera muita coisa, mas ainda é necessário ter alguém ali para estar auxiliando, né, na contratação de um seguro bacana. O legal disso tudo é que quando a gente faz a contratação de um seguro, é óbvio, o nome já fala, um seguro, né? A gente não espera que aconteça, mas tá aí o grande diferencial, né? Principalmente de vocês, para permanecerem no mercado por mais de 25 anos, é a questão do pós-venda, principalmente ali, tive um problema, Marco, Thaís, aconteceu um sinistro, e agora? Tô coberto por uma assessoria? Essa é a grande pergunta. E eu sei que com vocês, com certeza, né? A gente foca, quando é comercializado o seguro, pegando o gancho que a Thaís falou, a gente evita o digital. Até você chegou no grupo aqui também, para a gente desenvolver o digital, que é importante Sim. para alguns canais, mas na consultoria, principalmente um público com uma renda maior, ele precisa de um tailor-made, algo sob medida. Então, assim, não, não dissertando muito sobre isso, mas assim, eu já me deparei com várias vezes médicos de 29, 30 anos de idade pagando R$ 2.000 de seguro de vida e não tinha previdência privada. Não dizendo de seguradora A ou B, mas enfim, os ditos seguros resgatáveis, que é um péssimo investimento. Mas como é um mercado que ninguém conhece, É. todo mundo que se propõe a colocar algo consegue vender e não necessariamente da forma mais correta. Mas enfim, o importante, a gente sempre vende o quê? O cartão de visita nosso é o atendimento, que é o pós-venda que você tocou, que é muito importante. Por quê? É o momento que o cliente tem o quê na mão? O 0800. E não é, você não vai ligar no 0800 e ficar, senhor ou senhora, em 72 horas responderemos a sua pergunta. Não pode, né? Acho que não cabe isso em nenhum momento de vida. E todo cliente fica frustrado com isso também, Exato. né? Com esse formato de atendimento. Não foi o Sim, que foi proposto quando foi comercializado, Sim. quando foi feito esse planejamento para a pessoa. Então, assim, o atendimento é essencial e primordial, tem que ser ágil, rápido e resolutivo. Então, assim, a nossa operação ela é simples, ágil, rápida e resolutiva. Temos problemas? Sim, mas nunca tivemos uma reclamação até hoje, em nenhum canal. Então, acho que o maior ganho nosso em 25 anos é não ter tido uma reclamação, um processo, nada. Quer dizer que a gente está no caminho certo. Então, você imagina, Emerson, um seguro responsabilidade civil médico, onde o médico
Está lá no atendimento, se depara com uma notificação extrajudicial, num pronto-socorro, trabalhando, sem cabeça, o que que eu faço? Que advogado eu procuro? Aonde eu ligo? Então a gente sempre pede, qualquer problema que você tiver, seja mais simples que você imagine, ligue para nós. Consulte-nos antes de qualquer tomada de atitude em relação ao seguro, seja o que for. A gente está aqui para ajudar. É isso. E complementando, eu acho que isso é desde o início, né? A partir do momento que você faz a venda correta, lá na frente também, claro que podem surgir situações adversas, mas lá na frente vai ser muito mais fácil, né? Então, a partir do momento que a gente faz a venda da forma correta, planejada para aquele cliente, lá na frente ele vai ter um retorno bacana. Então, nós temos, né, toda a equipe em cada departamento preparado com cursos, com treinamentos constantes, né, para melhor atender o cliente, para melhor saber sobre o produto. Muitas vezes a gente consegue modificar situações que às vezes, por alguma situação, a seguradora acaba, por exemplo, sinistro, acaba negando um sinistro. Não por má fé, mas muitas vezes por não conhecer num todo aquele público, né? E já conhecendo, tendo a expertise que nós temos, nós conseguimos falar com a seguradora, mudar a situação. Então, isso é muito importante. A gente acompanha desde o início até a finalização. É formar o time de especialistas mesmo, né, para poder atender com qualidade, né? Não Exatamente. seja só no início, né, naquele pré-atendimento, onde o cliente entra em contato, seja através do site, seja através dos canais de atendimento da corretora. Eu acho que a importância de qualificar e ter um departamento que joga junto como um time, né, Marco? Eu Com acho certeza. que é o mais importante. E falando de 25 anos de história, né, da Campinas Seguros, eu queria ouvir de vocês um pouquinho. é, Desses 25 anos, o que que vocês pensam para os próximos 10 anos aí, falando um pouco do mercado de seguros, falando um pouco de atendimento ao cliente, né? O que que vocês esperam e qual que é a perspectiva aí para os próximos 10 anos ou mais aí da Campinas Seguros no mercado, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês. A nossa perspectiva nos próximos 10 anos, pelo menos, é continuar levando esse benefício às pessoas, né? Continuar fazendo o trabalho que a gente já faz. Mas tem uma novidade bacana aí, Emerson, vindo, que é bom o pessoal saber que você falou agora há pouco do consórcio. O consórcio, voltando, ele é pouco divulgado e tal, porque ele não é rentável para quem comercializa. Sim. Só que nós não estamos preocupados com a rentabilidade, e sim com a satisfação desse cliente. Que a hora que ele é picado pelo produto, no bom sentido, ele vai falar, porra, planejei sair de uns juros de 10, 12, 15% ao ano para uma taxa de administração de 1% ao ano, É 1,13% a no realização imóvel. do sonho, né? Você imagina você comprar um imóvel com taxa de administração, vamos chamar de juros a 1,13 ao ano? Isso é sonho. Nem nos Estados Unidos, hoje, que a inflação está alta lá, você consegue isso. Hoje, nos Estados Unidos, os juros hoje, por uma contratação para o americano, dá na faixa entre 5 a 7% ao ano. Já foi muito menor. A gente consegue 1,13. Qual que é o milagre disso? É o planejamento. Então, assim, nos aguardem, vem bastante novidade, bastante informação em relação a isso, e a gente espera que o público se conecte com esse produto também e que passe a planejar sua vida e não, falando mal, deixar de engordar conta de banco. Engorde a sua própria conta corrente. Deixe de pagar juros altos. Complementando o que o Marco falou, então nosso propósito ele segue firme, né? E continua pelas próximas décadas, eu diria, que é cuidar de pessoas, né? É, cuidar de famílias, de profissionais. Então, esse é o nosso principal propósito desde sempre. E para que você possa saber mais, entre em contato conosco. Nós temos o link aqui do site, O site campinaseguros.com. Da Campinas Seguros, que Isso. tá muito bacana, bem estruturado. Falando, pegando um pouco do gancho do Marco aí, que a gente vê com muita novidade no consórcio, né, Marco? Vai ser um Exato. pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, e eu acho que ir para o digital, né, a iniciativa que o Marco, que a Thaís tomaram de trazer para o digital muitas informações para os clientes, né, Marco? Principalmente, a gente vê muitos investidores falando de consórcio, né? Exato. Tem algo, o pessoal está puxando muito o tema do consórcio porque realmente vale muito a pena, né, esse produto para quem adquire. E os bancos não querem falar muito, né, Marco? Uma situação que é mais delicada para o lado dos bancos, mas que também a gente precisa conscientizar o cliente em ter um planejamento para o futuro, adquirindo a parte do consórcio também, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E o consórcio, eu não digo que ele é difícil, ele é complexo.
como alguns outros produtos que nós comercializamos no escritório. Então, assim, ele precisa de uma assessoria. A gente quer, através do digital, vender informação, boa informação aos clientes. Agora, Conscientizar, né? conscientizar, exatamente. Agora, a compra tem que ser consultiva, porque você tem vários grupos, operadoras, tipos de consórcio, prazos, produtos diferentes. Então, assim, Entender a necessidade, né, do cliente. exato, porque a gente sempre discute lá que a entrega, independente da bandeira que foi comercializada, tem que ser de acordo com o que foi proposto na comercialização, sempre. Então, nós temos que cuidar desse cliente até a entrega do bem, seja depois de 120, 200 meses. Então, esses 10 anos também, continuaremos, né, Thaís, contratando, treinando pessoas e, de preferência, pessoas que venham, às vezes, do zero, sem conhecimento nenhum. É, isso é bacana também, o Marco falar que a gente sempre tem, no escritório, a gente sempre capacita as pessoas, né? Então, desde o zero, e temos toda essa parte da cultura que eu comentei lá atrás, né, no vídeo, e a nossa ideia é trazer pessoas cada dia mais para esse propósito, capacitando pessoas para entrar junto com a gente no time, né, para melhor atender o cliente. Que legal, que legal. O mais importante é isso, né? Capacitar pessoas para atender melhor e Com cada vez com certeza. mais qualidade, né, Marco? Eu acho Exato. que, fazendo um pouco dessa história, até falando, vai vir muito conteúdo interessante no nosso canal, né, do YouTube, né, Marco? Eu vou estar ali falando bastante de consórcio para vocês, viu, gente? Com dicas com os professores, né? Que é o Marco e com a Thaís. Vocês Imagina. vão ver muito conteúdo do Marco trazendo aí em relação ao seguro de responsabilidade civil profissional para os médicos, né, Marco? Thaís também como especialista na parte do seguro de vida, falando sobre previdência e diversos outros assuntos que a gente vai trazer, mas hoje foi justamente para a gente comemorar esses 25 anos, para contar um pouco da história da Campina Seguro, de como surgiu, que é muito interessante, uma empresa que faz parte de Campinas, né, Marco? Eu acho que não tem como não tirar essa essência que está no coração de uma, se não uma a cidade mais importante do interior de São Paulo. Para mim, hoje é uma das mais importantes, se não a mais importante, né? E o nome Campinas Seguros, rapidinho, foi até interessante, porque quando eu reservei o nome lá no começo, em 98, 2 meses depois apareceu uma pessoa que tinha feito uma reserva também, enfim, ligou na contabilidade, nossa, lá. Aham. E resumindo, a gente acabou registrando a marca e temos ela até hoje, e assim, reflete o nome da cidade e a cidade onde eu nasci também, né? Que eu tenho um enorme apreço, né? Eu sou campineiro também. Então, acho que leva o nome da cidade e leva. Nós não atendemos só o público campineiro, a gente atende o público de região toda e do Brasil também. E no consórcio, a ideia é atingir o Brasil inteiro com informações, né? Para que a pessoa se planeje, seja qualquer pessoa, tá, gente? Assim, nós atendemos todo tipo de público. Falei, o nosso core foi médico, o nosso início foi com médico, mas a gente vai continuar atendendo o médico também e outras pessoas que têm interesse em entrar em contato conosco e conhecer um pouco mais da Campinas Seguros. Até complementando só um pouquinho do que o Marco falou, de atingir outras pessoas, né? Campinas, como a gente está aqui e sempre foi mais orgânico, mais regional, nós temos é, grande público aí na região, né? Mas sentindo a necessidade de pessoas especializadas, a gente com o digital com certeza vai atingir nível Brasil. E essa é a nossa ideia, né? Ter braços através do digital para conseguir ajudar mais pessoas. Porque, queira ou não, é de certa forma uma ajuda, né? Você fazer ali uma consultoria Com para certeza. planejar aquele sonho, né? Aquela proteção. Então, isso é essencial, é um dos movimentos que estamos tendo agora. E é isso que a Thaís reforçou, que o Marco reforçou, atendimento com excelência, independente qual seja o seu objetivo, qual seja o seu sonho, qual tipo de seguro que você quer. Falando de consórcio, eu tenho um sonho da minha casa própria, de adquirir o meu bem, não tem problema. A Campinas está aberto para você ligar, para você entrar em contato, para conversar, para tirar todas as dúvidas, como uma assessoria do começo ao fim, né, Marco? Seja no início do seu sonho até a realização dele, isso eu tenho certeza. Exato, a nossa caminhada com o cliente é até entrega do que foi proposto, entrega do bem, seja o que for, falando do segmento consórcio aí. Então ela é longa, porque são produtos que são comercializados por 120, 150, 200 meses. Então, assim, é, continuar capacitando o time por quê? Porque com o tempo, esse time vai crescer, mais pessoas, como você disse, aí, especializadas, treinadas,
para que a gente não fique com bot atendendo nossos clientes com robô. Nada Aham. contra, porque o robô no início, ele até ajuda em algumas situações, mas depois de um certo tempo, ele se torna maçante, se torna uma situação aí que não é tão agradável. E com a pandemia, robotizaram muito o atendimento no geral, não só em seguros, e a gente quer continuar Humanizar, com o né? atendimento humanizado. E vamos continuar, né? Como a gente sempre foi. Que legal, que legal. E eu queria, né, passar para vocês que, olha, gente, não esquece que vai ter muitos outros conteúdos, é só o começo, que realmente, como a Thaís falou, como o Marco citou, tá indo para o digital para trazer informação. E aí eu queria agradecer esse bate-papo, né, falando aí um pouco dos 25 anos da Campinas. Queria que a Thaís, né, desse suas considerações, né, desse vídeo que é muito importante para trazer um pouco do case da Campinas Seguros, né? A Com gente vai certeza. trazer depois em outros vídeos também, falando um pouco case de alguns clientes, né? Dando dicas mais técnicas, falando mais a fundo de cada produto, né, Thaís, né, Sim. Marco? Falando um pouquinho mais, mas eu gostaria que vocês deixassem a consideração final para vocês aí nesse vídeo, que é um vídeo importantíssimo, contando um pouco da história da Campinas Seguros. Bom, eu agradeço, né? Para mim é uma imensa gratidão estar aqui hoje falando, né, um pouquinho a respeito da minha trajetória também e das coisas próximas que virão, que eu tenho certeza. Vamos deixar aqui também no link, né, o nosso site, nosso WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato. Acessa, viu, gente? No próprio YouTube você pode clicar, Isso, fica inscrito no canal, acessa os links do Instagram, do próprio site, né, Thaís, os telefones de atendimento. exato. Quiser falar com a Thaís, dá para falar também, com o Marco, Isso todo aí, mundo somos aí acessíveis. acessíveis para poder bater um papo com E é vocês. isso, gente. Nós estamos à disposição. Com certeza será um prazer atendê-los. Legal, que Obrigada. legal. Aproveito para agradecer aos 25 anos a confiança que os clientes depositaram em nós. Só chegamos até aqui aos 25 anos porque os clientes acreditaram no nosso trabalho e continuam acreditando. Esperamos que esses clientes continuem acreditando daqui para frente também e que novos clientes apareçam, que nos acessem nos canais digitais, como você disse, os telefones disponíveis no site, enfim. Nosso atendimento ele é simples, rápido e ágil. Esse é o nosso propósito. A gente quer ajudar mais pessoas a realizar seus objetivos. Então, venha para o Grupo Campinas, para Campinas Seguros. Aguardamos o contato de vocês aí. É isso, muito obrigado, viu? Campinas Seguros, 25 anos de história.